I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make $1. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so... Buenas gurizada, mais um vídeo aqui pro canal. O videozinho de hoje aí, só pra fazer uma visão geral de como que é ter um aquário jumbo, né? Então, já faz alguns anos aí que eu tô nesse ramo aqui do aquarismo jumbo, né? Já faz em torno de uns 3, 4 anos que eu comecei com o aquário jumbo. Mas já fazem aí, acho que em torno dos 10, 12 anos que eu sou aquarista. Eu tive aquários plantados, aquários de beta, aquários com peixes asiáticos, e aí aos poucos eu fui entrando pro aquarismo jumbo. Então hoje eu queria passar para vocês como é ter um aquário jumbo, qual que é as vantagens, qual que é as desvantagens, né? Então, para começar, o primeiro ponto que eu acho assim, mas acho que é uma parte que envolve todo o aquarista, não só o aquarismo jumbo, é que cada vez a gente quer um aquário maior. Tá? Esse é o primeiro ponto. Acho que principalmente no aquarismo jumbo, você pensa em ter um aquário de 1,5 m, quando tu quer um de 2 metros, quando tu tem um de 2 metros vai querer um de 3 metros, porque tu quer cada vez ter mais peixes, uma fauna maior. Acredito que a maioria dos jumbistas, né, gostam do aquário comunitário. Então, para quem tem um aquário comunitário, tu quer ter vários peixes. Então esse é o primeiro ponto, que tu nunca vai estar satisfeito com o teu aquário, no caso de questão de medidas, né? O segundo ponto, eu tô começando a falar pelos pontos mais negativos, né? O segundo ponto que eu vejo é a parte da alimentação, né? A parte da alimentação, ela é um pouco mais complicada comparado com os demais ramos dos aquários, né? Podemos ter um aquário plantado, ou um aquário de ciclídeos africanos e tal. Na parte do jumbo, você precisa ter, dependendo do peixe, alimentos vivos. No caso, o tucunaré, por exemplo, quando ele recém chegou, ele só comia alimentos vivos, né? Então eu preciso ter aonde conseguir, como conseguir a alimentação com alimentos vivos para ele, né? A arraia, por exemplo, quando ela chegou, ela comia só minhoca, né? Então ela teve todo esse processo de passar da minhoca pro alimento vivo, pro filé. Agora que ela tá pegando ração, depois ela já tem 1 ano aqui comigo, um pouco mais de 1 ano que ela tá comigo. Agora que ela tá pegando ração, né? Então é todo esse processo aí, essa parte da alimentação. O segundo ponto é a perda, né? Quando você tem a perda de algum peixe da sua fauna, ela gera uma carga sentimental muito maior do que tu perder um tricoglaster, uma colisa, um paulistinha, um peixe assim, né? Que tu vai ficar sentido, claro, né, pela perda do peixe da tua fauna, mas aqui tu consegue criar, no aquarismo junto, tu consegue criar um afeto muito maior pro peixe, né? Porque tu tem uma interação maior com o aquário. E sem falar também da questão do valor dos peixes também, né? Então, quando tu tem uma perda do peixe, tem o valor financeiro que acaba pesando também. Agora, os pontos positivos de ter um aquário junto, que esses são vários. Voltando já ao último ponto dos negativos, que é a questão da perda, ao mesmo tempo eu já começo ao contrário desse último ponto, pro ponto positivo, porque é a interação que tu cria com o animal, sabe? No momento da alimentação, tem peixes que tu consegue interagir muito com ele, tu
consegue transmitir certo carinho pro peixe, né? Tu consegue passar a mão. No momento da TPA, tu consegue tocar os animais, tu sabe, eles estão, é um peixe que se acostuma, literalmente ele te reconhece como dono, né? E ele vai aceitar esse manejo que tu tá fazendo no aquário. Então tu consegue, enquanto eu tô limpando o vidro do aquário, eu consigo estar tocando os animais, sabe? Tu não chega pra lá nele, sabe? E o peixe não se assusta, ele simplesmente continua ali. Então esse é um ponto interessante, né? Principalmente na hora da alimentação, tu tem uma interação muito maior com o animal, né? O segundo ponto também, principalmente para mim, que eu curto muito, é a questão do tamanho do peixe, né? A questão do tamanho do peixe, tu tem visita na tua casa, a pessoa fica ali impressionada com o peixe, nossa, o tamanho do peixe e tal, né? E como é que eles ficam aí, tudo junto e tal. Então esse é um ponto que eu acho interessante, porque diferente de antes, quando tu tinha um aquário, eu tinha um aquário de 100 litros plantado, e o peixinho que eu achava muito bacana no meu aquário era uma cobrinha cule. O problema era ver a cobrinha cule naquele aquário, sabe? Um aquáriozinho de 100 litros e tu não conseguia achar ela. Aí tu tem que estar lá, sabe? Procurando o bichinho para poder mostrar, sabe? Mas tá ali e tal. É um peixinho muito interessante e tal. Aqui não, aqui tu enxerga o peixe, ele se destaca, né? Porque o destaque do aquário é o peixe, não é um ornamento, né? Não são as plantas, não tem, que nem eu tenho um tronco aqui, mas é mais para questão dos meus mussum, né? Para eles se sentirem mais confortáveis, eu tenho o tronco. Senão tu consegue né, visualizar todos os animais do aquário sem precisar estar procurando ninguém, porque são todos animais grandes, né? Então esse é o ponto para mim que é o ponto mais interessante do aquarismo jumbo, é esse, né? Tu tem a interação com os animais, tu tem um animal ali que se destaca no aquário, né? E o terceiro ponto também que eu curto bastante é a questão de ter um peixe primitivo, né? Tu tem um peixe exótico, um peixe diferente, um peixe que, por exemplo, não é uma coisa que tu enxerga toda hora, não é uma coisa que tu vê a todo momento, né? Não é uma coisa comum em todos os aquários. Isso é uma coisa que também chama bastante a minha atenção, né? Então é uma coisa que, claro, que aqui na minha região o aquarismo ainda é muito fraco, principalmente o aquarismo jumbo. Então, aqui onde eu moro, aqui, por exemplo, eu sou na minha cidade, eu sou o único que tem um boca de jacaré, por exemplo. Claro que não é um peixe difícil de conseguir, né? Em outras regiões aqui do estado, há vários aquaristas que tem, no caso, né? Mas a arraia também, aqui na minha região, aqui onde, nas cidades vizinhas, eu sou o único que tem. Então, para mim é um privilégio, é óbvio, né? Ter um animal assim, e ao mesmo tempo é uma arraia bem comum, né? Bem simples, mas ao mesmo tempo não foi fácil de conseguir, né? Então, e tem todo esse apreço pelas pessoas que não conhecem, nunca viu, né? E tem esse privilégio de quando vem, vê e aí fica fascinado pelo animal, né? Então eu tenho também o Polypterus wendlicheri, né? Então, que é um peixe africano e tá aqui. Ao mesmo tempo que tu consegue misturar com os peixes nossos aqui. Eu tenho uma traíra, uma Ophilas malabaricus, que eu mesmo coletei. O meu jundiá, que para mim é o destaque do aquário. Meu jundiá, eu peguei ele também no Rio da Prata, aqui, desse tamanho assim. E acabei segurando ele e hoje ele tá aqui, né? Um ano e pouco depois aí, um quilo e pouco de jundiá. Os mussuns também. Então, ao mesmo tempo que eu consigo misturar os peixes que eu já gostava, que são os peixes nativos nossos aqui, né? Que eu sempre quis, o meu sonho é ter uma montagem com os peixes nativos, né? Da minha região. Principalmente esses peixes que são mais difíceis de encontrar aqui, como os mussum, as toviras, né? Então são os peixes que eu curto bastante. Então eu consegui misturar, né? Esses peixes nativos com peixes amazônicos, que não são aqui da nossa região, com peixes
de fora, no caso do Lepe, dos Poli, o Jack Dempsey, né, é um peixe de fora. Então, para mim isso é o ponto essencial do aquarismo jumbo para tu conseguir manter uma fauna, né, um comunitário, e tu consegue pegar peixes de várias regiões, peixes grandes, peixes que se destacam muito no aquário. Então esse é um ponto para mim que é muito importante nessa parte de tu montar uma fauna, né, de peixes que vão estar se destacando. Claro que tu tem alguns aquaristas que montam uma fauna e aí tem aquele peixe que é o cargo-chefe do aquário, né, aquele peixe que se destaca. Eu hoje, para mim, é o meu jundiá, é o peixe para mim que é o meu xodó aqui dentro, mas ao mesmo tempo eu tenho peixes que roubam o foco, no caso do aquário, no caso, tipo, tem o meu papagaio, que é um peixe super bonito, a cor dele tá bem destacado, os Oscar, são dois Oscar albino, os dois são o Red Tiger, mas o padrão é bem diferente, né? Então eu tenho o boca de jacaré, tem a própria a raia se destaca bastante, então ficou um aquário assim que, por mais que, na minha opinião, o meu peixe favorito seja o jundiá, mas os outros peixes ao mesmo tempo, né, complementam a minha fauna aí, se destacando muito. Então esse é o ponto para mim crucial do aquarismo jumbo, tu poder admirar os peixes de uma forma diferente. Certo, galera? Deixa o like aí, se inscreve no canal, dá uma força aí para nós. Valeu!